Essa semana aconteceu hoje uma coisa muito triste para nossa cidade, que com certeza vai nos levar para a mídia nacional. Filho mata a mãe aqui na Palmeirinha. Mas o pior, essa semana, que inclusive nós tivemos que mandar a matéria para Bandeirantes, para outras redes, que nos pediram, foi a morte desta criancinha, acho que de 3 meses, né? 3 meses, né? 3 meses, 3 dias, 3 dias. 3 dias a mãe acabou matando a criança. E de uma forma assim, né? Nós temos a matéria aí, né, Igor? Ela falou, é a mãe que vai falar agora? Ela falou com a nossa equipe do COP. Solta aí, por favor. Como que é o nome da senhora? Maria Gina. Maria Gina? Gini, Geni. Sua idade, dona Maria? 41. 41 anos. A senhora é do lar, é? Só. Dona de casa. A senhora tem filhos? Tenho 2. 2. Qual que é a idade deles? Tem 20 e a tem 10. E hoje o que aconteceu aqui com a senhora? Que a senhora acabou tirando a vida de um filho recém-nascido, é isso? Essa noite. Foi essa noite? Foi. O que deu na cabeça da senhora? Desespero. Desespero por quê, dona Gina? A crise eu tentei dar. E não conseguiu? Não. Lá no hospital a senhora não pediu para deixar lá? Como que vai deixar? A senhora não pediu para deixar no Não. hospital que não tinha condições? Não. Não? A senhora não usa droga, não bebe nada? Nada. Tomo remédio depressivo. Remédio depressivo. A senhora é sozinha aqui na casa, não tem esposo? Não. É eu e a minha menina de 10. A senhora que cuida da criança sozinha? Sim. Sem condições de trabalhar? Sem condição. E daí então a senhora ganhou esse neném quando? Sexta-feira? Quinta-feira? Sábado. Sábado? Sábado. E daí a senhora ganhou alta ontem? Não, ganhei sexta, ganhei alta ontem. Então sexta-feira a senhora ganhou o neném, foi tudo normal. Criança sadia, tudo tranquilo. Foi cesárea. Ah, foi cesariana, mas Foi. com a criança estava tudo bem. Tava tudo bem. E com a senhora também. Também, só que eu sem remédio e no desespero matei a criança. Como que a senhora matou ela? Com a faca. E depois que a senhora matou a criança, o que a senhora fez com a criança? Eu pus dentro de uma lona e pus ternita em cima. Aqui nos fundos da residência É. da senhora mesmo? A outra filha da senhora está na escola. Tá. Não sabe de nada disso? Ela acha que eu dei a criança pro pai. Ela chorou bastante hoje cedo. Achando que a senhora tinha dado para o pai. Tinha dado pro pai. A senhora, não sei agora mais o que perguntar, dona Gini. É uma situação complicada, né? O próprio filho. A senhora gerou ele por 9 meses e daí resolveu, nos 3 primeiros dias de vida, fazer isso. Sendo que a senhora poderia ter procurado um outro recurso, né? Mas é que eu não queria me pegar com a criança, né? A senhora não pensou em deixar no hospital, pedir para alguém para ficar? Ontem eu quase deixei. Porque eu fiz 2 viagens, eu tava sozinha. Uhum. Pra levar umas malas e deixei lá, mas ele foi buscar. Daí resolveu matar a criança hoje. Foi de noite que a senhora matou? Foi de noite. Que horas mais ou menos a senhora lembra? Era uma meia-noite. Meia-noite. A senhora matou com a faca, cobriu com citernita. E agora de manhã dei policial. Corta essa entrevista aí, ó, Igor. Corta isso aí, não adianta. É muito triste e é meio Deus o livre. Senhores, para prestar um serviço, porque não adianta também haver uma tristeza dessa, um belo trabalho do Cascavel. O Cascavel chega junto, traz a notícia, traz as entrevistas, é uma prestação de serviço extraordinária. Mas não adianta também ficar... esse tipo de coisa me tira o sono depois. E eu com certeza acredito que você que está assistindo tem o mesmo sentimento. Então, para prestar um serviço, eu convidei uma psicóloga para vir aqui bater um papo com a gente. Não só sobre este fato, até porque ela vai falar agora, mas não vamos aplicar nenhum diagnóstico aqui do acontecido, não é isso. Vamos bater papo. Né? Doutora Cristine, seu nome, doutora, tudo bem? Tudo bem, João, boa noite. Tudo tranquilo, doutora? A senhora tem clínica, atende em clínica, como é que é? Atendo em consultório particular, João, né? De atendimento individual, em grupo, crianças, adultos. Onde é que é o seu consultório? Fica na rua 15 de novembro, João, no edifício Boulevard.
Desculpa, quanto tempo você é formado? 2 anos, João. 2 anos. 2 Formou-se anos. aonde? Eu formei em Santa Catarina, na Universidade Estácio de Sá, e faço uma especialização em psicodrama clínico. Psicodrama clínico. Eu tinha que vir dar uma sessão aqui na TV. Pois que tem uns é, caboclos que podemos faz drama. falar sobre. Doutora, essa situação, vamos começar o nosso bate-papo falando dessa situação. Essa situação especificamente, isso aí, assim, parece uma pós-parto, assim, uma depressão pós-parto? Ou a senhora acha que já era problema, essa mulher já era uma mulher problemática? Assim? Então, João, como você mesmo falou, a gente não pode fazer um diagnóstico do caso, né? Para isso seria necessário uma avaliação psicológica, uso de testes, né? Um número de sessões com essa pessoa, certo? Para medir, né? São medidas científicas. Então, assim, não tem como te dar um diagnóstico. Pode ser muita coisa, João, né? Pode ser que seja uma psicose por puerpério, que acontece, que é normal, pode ser que seja uma depressão pós-parto, enfim, né? Pode ser muita coisa na realidade, né? Nós temos aí, daqui a pouco a gente sai desse caso, nós temos aí também o advogado, né, Igor? Exatamente. Vamos ouvir o que disse o advogado da senhora aí. Então, infelizmente, nós tivemos essa, digamos, fatalidade, se é que possamos dizer desse modo, né? Hoje ela encontra-se presa no presídio Ildebrando, né? E a defesa vai trabalhar com a questão do estado puerperal dela, né? E até mesmo pelo estado mental dela. Haja vista ela estar fazendo tratamento psiquiátrico, temos os laudos e tudo mais. O estado puerperal ele não é presumido, mas será comprovado por meio de laudos médicos, né? Onde haverá uma diminuição de pena. E até mesmo, conseguindo comprovar isso, a inimputabilidade dela. Ou seja, ela acaba sendo isenta de pena, haja visto o problema psicológico, psíquico que ela tem, né? Que foi também decorrente do estado puerperal e, propriamente dito, em relação à sua questão de psicose mesmo. O que é o estado puerperal? É a mãe, né, seguida de depressão logo após o parto, né? Então ela teve o filho dela, ela ficou no hospital, quando saindo do hospital ela já quis abandonar a criança, ela se arrependeu, então ela já estava nesse momento de depressão, de delírio com ela mesma ali, e se arrependeu e foi buscar a criança, né? Então ela foi para casa, dormiu à tarde e tal. À noite ela acordou, a criança estava dormindo com ela na mesma cama, então ela, nesse estado de alucinação, doutor, psicose, volta para mim, faz favor. O doutor está aí fazendo o papel dele, enfim, acho que é até a defensoria gratuita, acho que é, né? Mas está fazendo o papel dele, está levantando, dizendo que ela tinha problemas psiquiátricos, e barará, tem comprovação e tal e tal. Agora, doutora, tem muita gente com problema psiquiátrico, né? Sim. Tem bastante gente. Psicológico, né? E a depressão pós-parto, que é um tema que a gente veio abordar, né, é algo muito frequente hoje. Até um tempo atrás, assim, não se falava muito, as próprias mulheres não sabiam Não do estamos problema. dizendo que isso daí é uma depressão pós-parto. Não, em nenhum momento. Estamos falando né? sobre a depressão pós-parto. Exatamente, Né? João. Tem dados que com a depressão pós-parto matam? Então, João, a depressão pós-parto ela pode atingir de 10% a 15% das mulheres hoje, né? Eu costumo dizer assim que a depressão pós-parto pode não ser só pós-parto, pode ser um pré-parto, né? Uma situação que a pessoa está passando, né? Um estado depressivo já anterior, um caso de luto, de perda, de problemas financeiros, problemas afetivos. E assim, em casos extremos, pode levar sim, né? É uma série de fatores que influenciam, de sintomas, né? Então, assim, pode ser uma depressão pós-parto, pode ser uma psicose puerperal, né? Nesse período. Então, assim, é algo muito, muito frequente que a pessoa precisa observar, né? O corpo, ele dá sinais, né, João? A gente percebe quando não está bem. Então, assim, é importante procurar uma ajuda nesse momento em que a mulher perceba que ela não está bem. Tá certo. Doutora, saindo um pouco do foco dessa questão pós-parto, mas ficando nessa questão do estresse, da depressão, assim, quais são, claro que tem todo um aprofundamento com o cliente, com o paciente, enfim, mas quais são as características que diferem, por exemplo, uma pessoa que está com estresse e está com depressão? Isso agora indo, hoje em dia, todos os problemas que a gente está enfrentando, é empresário passando por situação difícil, não sei o quê. Como é que se tira essa característica, assim? Como é que se observa isso? Então, o estresse é uma série de sintomas de exaustão,
né? Exaustão, cansaço físico, mental. A depressão, ela é uma tristeza que permanece por muito tempo, João, né? Então, assim, a pessoa passou por um trauma, está passando por um problema, uma mudança na vida. Então, assim, pode ocorrer em comorbidade, né? Um transtorno de estresse, até pós-traumático, um estresse e uma depressão, tá? Então, são casos diferentes, porém, podem acontecer juntos. E quando que a pessoa tem que procurar ajuda? Quando que a pessoa tem que procurar um profissional? Em que estágio? Então, João, é como eu falei anteriormente, o nosso corpo, ele dá todos os sinais, né? A gente percebe quando está, digamos, com uma gripe, você tem um sintoma, uma dor no corpo. E as pessoas, elas tendem, ainda hoje, né, a não dar tanta importância para o estado mental, para a saúde das emoções, para o estado psíquico, né? Isso influencia muito. Então, assim, sentiu que algo não está funcionando bem, né? Sentiu que as emoções não está se tendo um controle delas, procure uma ajuda profissional, né? Tem a ajuda com o psiquiatra, que é com o medicamento, porém o medicamento ele vai agir assim no sintoma. Certo. Entende? O psicólogo não dá remédio. Não, quem pode receitar o remédio é o psiquiatra, né? E o caminho geralmente é assim, vai para o psicólogo, do psicólogo vai para o psiquiatra. Depende, né? Você pode procurar um psiquiatra, mas o psiquiatra ele vai, digamos, vai te receitar um remédio, vai dar um diagnóstico e vai agir num sintoma. O psicólogo ele vai trabalhar a raiz desse problema. Digamos assim, a gente tem uma depressão, né? Depressão é um sintoma, um estado de tristeza. Mas por que eu estou triste? Por que eu não estou bem? Por que eu sinto esse vazio? Né? E num simples estresse, o que uma psicóloga, o que a senhora recomendaria? Por exemplo, o Paulo está estressado ali, né? Está estressado, está nervoso, o Grêmio ganhou ontem, tá, aquela coisa. Qual é a dica? Qual é assim, para alguém que está estressado? Eu tenho certeza absoluta que no mundo que a gente vive hoje, para ficar estressado é facinho, né? Facinho. Então, o Igor está estressado, tem bastante gente que está estressada. Então, como é que faz? Qual é a dica para se prevenir que isso não vá para frente, não piore a situação? Então, assim, existem comportamentos que a pessoa pode adquirir ou retomar, hábitos, porém precisou procurar ajuda, né, João? Mas assim, hoje muitas pessoas sofrem de estresse e ansiedade, como você falou. Primeira coisa, presta atenção na respiração, né? Você pode perceber, João, quando a gente está na correria do dia a dia, a gente mal respira, né? Aquela respiração ofegante, né? Aquela respiração rápida. Então, assim, controle da respiração, respirar fundo, procurar fazer atividades físicas, né? Procurar um esporte ou procurar alguma coisa que a pessoa goste de fazer, não só o exercício físico, sabe? Alguma atividade que lhe dê prazer, como se fosse uma válvula de escape. Aqui tem alguém me passou pro WhatsApp aqui dizendo o seguinte: peça para a doutora, como é que é? Deixa eu entender aqui. Peça para a doutora se a depressão tem alguma característica específica. Eu acho que quis dizer o seguinte: essa característica é de depressão. Então, a depressão, como eu te falei, são sintomas de tristeza que permanecem por muito tempo, João. Existe uma tristeza normal do ser humano, né? E existe uma tristeza que ela é prolongada, um sentimento de vazio, sem sentido de viver, perca do sono, falta de apetite, sabe? Então, ou a pessoa pode dormir excessivamente, enfim, né? Cada caso é um caso, mas assim, essa tristeza prolongada, esse vazio, né? Essa insônia, falta de apetite, podem ser sintomas de uma depressão. A criança, e eu conversava, de novo, vou frisar Brinque Legal aqui, porque eu estava lá na Brinque Legal esse dia conversando com o Paulo, e ele me disse, cara, tem criança que vem aqui e que, cara, faz o pai comprar. E muitas vezes nós, como pais, eu tenho uma menina de 6 anos, uma de 2 anos, a gente acha que um presente vai deixar a criança mais alegre, tirar um pouco da tristeza e tal, mas a criança também pode ter esses mesmos processos de estresse, de depressão e tal? Pode, com certeza. Isso não reflete só no adulto, né, João? Nós temos uma forma de aparecer um sintoma em uma criança diferente, né? A criança pode começar a se isolar, procurar por atividades mais individuais, né? Então, assim, é um pouco diferente o sintoma, porque a criança, muitas vezes, ela não sabe lidar com as emoções. Então, assim, tem adulto que também não sabe, né, João? Mas, assim, a criança em específico, ela não sabe distinguir uma raiva, uma tristeza, não sabe adequar isso. Então, é importante que os pais prestem muita atenção.
Observem a criança nos detalhes. Exatamente, exatamente. Nos mínimos detalhes. Por exemplo, uma criança, esses dias eu vou dividir, eu me sinto em casa aqui, né? Vou dividir uma situação particular que pode estar ajudando um pai e uma mãe. A minha filha de 6 anos começou a ter problema intestinal. Por exemplo, ela viveu todo um drama da perda dos avós e tal, né? Se dava muito com os avós e começou a ter problema intestinal. E a tal ponto que a gente teve que procurar médico, fazer um tratamento né, com remédio e tudo. E o que se observa, o que se percebe é que foi por um problema psicológico. Acontece muito isso com... Muito. Somatiza, né, João? O corpo, ele sempre dá sinais, né? A gente sempre percebe quando algo não vai bem, né? E na criança, cabe aos familiares, aos pais, prestarem muita atenção nisso. A senhora atende por algum plano de saúde, doutora? Não, João, atendo particular, né? Particular. Porém, em clínica eu ofereço grupos de terapia, né? Onde tem um custo mais acessível. O SUS disponibiliza atendimento psicológico, doutora? Disponibiliza, mas ainda é muito, como é que eu posso dizer, existem muito pouco profissional atendendo, então a fila de espera é muito grande, João. Em síntese, pobre vai para depressão, né? Começa com o estresse e vai, porque até ser complicado. atendido vai... Demora um Infelizmente, pouco. né? É muito complicado. E aí, se a gente deixa isso passar, como você disse, né, se começa com uma depressão, isso pode virar crônico, né? Se a pessoa não trata, né, ela pode passar, como ela pode se tornar crônica, algo assim que fica mais difícil de tratar. O ideal é detectar e já procurar ajuda. Exatamente, João. Assim, não achar que é besteira, né? Entender que as pessoas sofrem emocionalmente, como você mesmo falou, a correria do dia a dia, né? A gente está ligado a 1000 hoje, então é muito comum, mas se cuidar. Tá certo. Né? Legal. Senhora, está aí o próprio até o contato da doutora, enfim, né, se alguém quiser tirar alguma... Né, só não vai ficar ligando o dia inteiro para a doutora, que ela vai estar atendendo, né? Mas enfim, qualquer coisa no nosso Facebook também a gente vai colocar depois a matéria, o endereço e tal. Muito obrigado pela sua presença Eu que aqui. agradeço, João. E quando tiver temas que a senhora acha que a gente possa conversar para prestar um serviço, nós estamos à disposição. Eu também estou à disposição. Legal. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e logo nós voltamos para continuar o JB Urgente de hoje.